Olá! Você já deve ter ouvido falar na tal da selfie, a foto de si mesmo, uma moda que toma conta da internet. Mas a maneira com que muita gente tem usado essa forma de expressão está preocupando até profissionais da área da saúde. Imagine só, selfie na hora de votar, mesmo sendo crime eleitoral. Selfie em velórios, sem contar com o exagero de postagens a cada lugar que se passa, a cada refeição que se faz. Será que há um limite saudável para isso? Será que já tem muita gente ultrapassando esse limite? É o que vamos descobrir no programa de hoje. Quem esclarece o assunto para a gente é a psicóloga Laís Loureiro. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Doutora Laís, também muito bom tê-la aqui, seja bem-vinda. Prazer novamente, lá eu estar aqui com vocês, sempre muito bom. Ótimo, vamos relembrar casos recentes para a gente começar esse assunto, né? As eleições, né, da semana passada chamaram a atenção, a quantidade de pessoas fazendo selfie dentro da urna, com a urna ao fundo, ou tirando a fotinha ali do próprio voto. A gente consegue justificar porque hoje em dia tanta gente precisa aparecer tanto, mostrar tanto ao mundo o que anda fazendo? É como você bem disse, Lael, é uma necessidade realmente de se mostrar ao mundo, né? E a selfie veio calhando exatamente com essa necessidade, né? É uma facilidade tecnológica que hoje em dia está ao alcance das mãos de qualquer pessoa, de qualquer classe social. Então, a necessidade de se mostrar realmente, mostrar o que está fazendo, muitas vezes devido a uma carência ou a necessidade de buscar uma aprovação. A gente está vendo aí algumas fotos. Falta um limite, essas pessoas não conseguem identificar um limite. Nesse caso específico, é crime eleitoral, né? Pode dar um problema sério para a pessoa. Ainda assim, gente tirando foto ali do próprio voto ou fazendo uma selfie com a urna ao fundo. Por que algumas pessoas não identificam esse limite necessário? Por conta do egocentrismo, realmente. O egocentrismo é uma característica do ser humano em ser o centro das atenções. Então, os seus desejos, as suas prioridades, né, a sua vida, ela tem que ser o centro. Então, primeiro eu e depois as pessoas, os outros, as situações. Então, essas pessoas acabam com o tempo perdendo a habilidade de lidar com situações sociais como essa de estar num velório e não ter que postar uma foto, de voltar e não poder postar foto, mas acabar não conseguindo, não resistindo a essa compulsão de ter que postar. Então, no fundo, geralmente são pessoas que têm essa necessidade de estar se mostrando o tempo todo e acabam não percebendo realmente isso. Tem a ver também com essa velocidade com que as informações correm hoje em dia. Todo mundo tem um celular que posta rapidamente numa rede social, que repercute para dezenas de pessoas, coisa que não se tinha se a gente volta uma década atrás, não era tão assim. É verdade, tem tudo a ver. A facilidade tecnológica, como a gente já estava falando, veio para ajudar muitas pessoas, só que tem um lado negativo. É tão rápido o ato de tirar uma selfie e postar que as pessoas acabam não pensando mais nas consequências. E esse é o lado ruim do egocentrismo, né? Uma das características principais de quem é bastante egoísta, centralizador, porque você não pensa no outro, né? Nos sentimentos do outro, no que vai acontecer após postar essa foto. Então, como eu te disse, as pessoas acabam perdendo essa habilidade até de pensar sobre as consequências dessa foto. Acham que é uma simples foto, vou postar o que eu estou fazendo, mas quando na verdade vai gerar repercussão e as pessoas às vezes nem se tocam disso. Você fala esse fato da gente não pensar no sentimento do outro, né? A gente tem até fotos aí do velório do Eduardo Campos, que era candidato à presidência da República pelo PSB, e essa foto circulou, né, nas redes sociais, pela imprensa, dessa senhora que fez uma foto com o caixão ao fundo, fez um selfie com o caixão ao fundo. Tem uma outra foto, inclusive, de uma pessoa que faz um selfie com a viúva, no meio de um velório, né? Ela acabou de perder o marido, não sabe os rumos da vida dela, mas você para ali para fazer uma foto. Eu fico tentando imaginar, o que passa pela cabeça de um cidadão como esse. Talvez ele quisesse repercutir naquele momento, a mídia toda em cima, o país parou para acompanhar aquele fato e ele queria dizer, eu estou dentro desse fato. É isso. Preciso registrar que estive participando desse momento, seja um momento de um crime, de uma tragédia ou até de um enterro, como foi mostrado agora. Então, é a necessidade de mostrar, olha, estive aqui,
né? Eu participei direta e indiretamente, mas eu estava aqui. Então, para mostrar às pessoas, mas qual a importância de mostrar que estava no enterro de alguém famoso, né? Primeiro que a foto que vocês mostraram, não sei se perceberam, mas assim, além do selfie, alguém fotografou a moça que estava tirando o selfie. Então, você fotografou o próprio velório, né? Então, isso é um costume que, como você disse, há uma década nem tinha. As pessoas nunca fotografaram velórios, né? A não ser, lógico, pessoas famosas que noticiam o mundo inteiro, obviamente, né? Quem é da mídia. Mas as pessoas do meio comum, qual a necessidade disso? Então, é de mostrar às pessoas que participou, que esteve naquele momento presente. E há a intenção da repercussão daquela postagem, quem vai comentar, quem vai curtir, quem vai me achar importante porque eu estava ali e consegui essa selfie. Essa pessoa que tem esse tipo de atitude espera esse retorno dos seguidores das redes sociais, dos amigos das redes sociais? Na grande maioria das vezes, sim. Não são todas as pessoas que postam selfies que estão esperando essa repercussão, o elogio, a curtida, o comentário, mas as pessoas que geralmente estão nessas situações, como um velório, como uma tragédia, como um crime, e já postam uma selfie, provavelmente elas estão esperando essa repercussão, que as pessoas comentem, que as pessoas vangloriem essa situação. É talvez um caminho para uma busca de uma autoafirmação? Sempre. Essas pessoas não estão tentando se encontrar mesmo, estão tentando provar que frequentam tal lugar, que gostam de tal roupa. É uma necessidade de autoafirmação? Sim, eu não diria que elas estão tentando se encontrar também, mas é uma necessidade de refletir a sua autoestima. Como geralmente essas pessoas têm a autoestima bastante rebaixada, o selfie hoje é um meio que as pessoas encontraram para mostrar às pessoas que está ali e esperar um retorno de volta, um elogio, um comentário e aquilo dali servir como um ponto motivacional para a sua autoestima, só que pode correr o risco de não haver esse retorno e a pessoa ficar pior do que já estava. Então, muitas pessoas que têm a autoestima rebaixada, que têm essa compulsão por selfies, vários selfies durante o dia, elas esperam que tenha esse retorno para se sentirem bem, para se sentirem bonitas, quando na verdade, Ilael, o problema não é mais só o selfie, é a intenção que se tem por trás do selfie. É o que faz o ser humano postar aquele selfie. Esse é o grande clichê, esse é o grande X da questão. Você falando isso, aí me passa pela cabeça uma situação que eu conheço. Perdão. Um amigo, ele tinha postagens exageradas no Facebook, no Instagram, e a gente comentava isso. Até que num determinado momento ele resolve apagar as redes sociais. Não conseguiu ficar 15 dias longe das redes sociais. A gente observou que a gente brincava que ele se alimenta do comentário alheio, da repercussão alheia. Ele está dependente hoje de quem está falando que ele é bonito, quem está falando que ele está bem vestido. Isso já é perigoso? Você está dependendo da opinião do outro? Extremamente. Nesse exemplo que você citou, um ótimo exemplo, já existe a dependência da internet, provavelmente a dependência do smartphone, a dependência das redes sociais, a inabilidade de interagir de maneira real com as pessoas, ou seja, só age de maneira virtual. Então, você vê lá que um único problema já desencadeia vários outros, né? Então, realmente é uma dependência. Uma pessoa chega, inclusive, a experimentar a abstinência por se ver horas sem o celular, ou sem internet, ou, como você citou, 15 dias sem redes sociais. Isso há 3, 5 anos atrás nem existia e hoje as pessoas não conseguem mais viver sem. Então, existe uma relação de dependência que provoca, sim, a abstinência e muitas pessoas precisam procurar acompanhamento psicológico para aprenderem a lidar com essa nova situação. Tem um momento para a pessoa observar que está exagerando e é melhor procurar ajuda mesmo? Sim. Tem um momento que a pessoa pode perceber a quantidade de selfies que vem postando, a quantidade de fotos que vem postando e, como eu te falei, principalmente a intenção. Qual é a intenção de postar aquela foto? É a intenção da aprovação, do elogio, de se sentir melhor através daquela postagem? Então, observar bem qual a intenção, o que te motiva a postar a foto. Você posta a foto para se sentir bem ou espera que os outros comentem para poder você se sentir bem ou curtam a sua foto? Então, é a intenção, a quantidade de selfies, por dia, inclusive, porque consideramos normal até 3 selfies por dia, isso a gente já considera já num limiar.
né? Você já começa a considerar assim, essa pessoa já está começando a despertar algo patológico, doentio, problemático. Então, gente que posta todas as refeições do dia, todo lugar que chega. Tem aplicativos que você faz check-in, só para você demonstrar ao mundo que você frequenta aquele restaurante, frequenta aquele lugar. E o interessante é que esses aplicativos, eles acabam reforçando o comportamento das pessoas, porque você acaba adquirindo alguns níveis. Quanto mais você posta, você pode ser prefeito daquela cidade, de tanto você postar e frequentar aquele mesmo local. Então, assim, os aplicativos, lógico, para ganharem clientes fiéis, acabam reforçando o comportamento. Então, vira até um jogo, né, de respostas. Você joga, você está postando e você tem um retorno ali também, não só do aplicativo, como das outras pessoas. A gente tem fotos aqui também, doutora Laís, da atriz e modelo Nana Gouveia. Esse caso dela, a gente vai dar uma olhada aí nas fotos, esse caso dela foi em 2012. Ela tirou várias fotos após a passagem do furacão Sandy por Nova York. O furacão deixou a cidade completa de destroços, várias cidades dos Estados Unidos, e ela fez quase que um ensaio fotográfico ali, né? Fez umas poses junto com carros, árvores por cima de carros, junto com coisas reviradas, e na época repercutiu bem mal, né? Foi bem ruim para a imagem dela. Ela foi a público, foi à imprensa, depois se retratar, enfim. O que é que deve passar? Como é que a gente consegue justificar alguém de, após uma tragédia, ir fazer fotos e divulgá-las? Um descontrole emocional. É um descontrole porque a pessoa não consegue não fazer aquilo. Não consegue racionalizar e perceber que aquilo foi uma tragédia, que não tem condições de você estar fazendo um ensaio fotográfico, dando risada, mostrando o corpo, diante de uma tragédia que acabou prejudicando diversas pessoas, até uma cidade inteira. Então, é um descontrole emocional, Lael. Então, isso já é uma característica de pessoas bastante egocêntricas que perdem realmente o limite. Perdem o limite, perdem a noção, perdem as habilidades sociais. São pessoas geralmente que não têm empatia, ou seja, não conseguem pensar nas consequências, se colocar no lugar das outras pessoas que, porventura, ali perderam a casa, um carro porque as árvores caíram. Então, você ali está tirando proveito para se exibir, ou seja, novamente para ser o centro das atenções. A gente não tem como avaliar, mas talvez a intenção dela foi até esse, né? Aparecer, né? Aproveitar ali uns 15 minutos a mais de fama. Infelizmente, algumas pessoas do meio famoso utilizam situações até negativas, que consideramos negativas, mas que repercutem. Então, mais uma vez, eles estão na mídia, mais uma vez, eles estão na boca das pessoas. E se eles acham isso positivo, porque novamente ficaram famosos, é uma pena, né? Porque ficam famosos por algo negativo, não por algo benéfico, valioso realmente. E as pessoas acabam aproveitando dessa situação. Falando ainda da repercussão dela, eu lembro na época ela foi ao Fantástico, ela foi a diversos programas de TV, porque ela foi muito xingada nas redes sociais. Vem uma consequência, né? Sempre. Ela foi bem xingada, virou notícia em vários países do mundo e depois teve necessidade, talvez, de desabafar. Usou as redes sociais para esse desabafo, usou a mídia para esse desabafo. Quer dizer, essa consequência é o que muitas pessoas esquecem que vai existir. Sim. As pessoas que geralmente têm esse descontrole emocional de postar diversas selfies, e principalmente em situações inusitadas, inconvenientes ou até desnecessárias, elas não conseguem refletir ali naquele exato momento sobre o que as consequências, o lado ruim, o lado negativo daquilo. Então, provavelmente, isso só aconteceu com ela depois da repercussão negativa a nível nacional, por ela não ter tido nenhum elogio positivo pela sua atitude, e sim só reprovação, que é o contrário. Geralmente, quem é egocêntrico, ele quer a aprovação e não a reprovação. Então, talvez essa reprovação foi a que fez ela refletir, se desculpar e perceber o erro que cometeu. Mas e se não tivesse acontecido? Provavelmente ela iria continuar com o mesmo comportamento, porque as pessoas que curtem as fotos das pessoas que cometem bastante selfies também estão reforçando o comportamento dessas pessoas. Bacana, doutora Laís. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência, então, continuamos aprendendo mais, entendendo mais essa questão sobre os exageros na internet e os limites necessários. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você.
Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Ata. A palavra vem do latim acta diurna e tem sentido de registro. Na Câmara, são as atas que guardam os registros de tudo o que acontece durante as sessões. Câmara Aberta está de volta, hoje falando do exagero no uso das redes sociais, dos selfies e como isso pode ser prejudicial à saúde. Nossa convidada é a psicóloga Laís Loureiro. Doutora Laís, a gente tem um vídeo aí que mostra como as pessoas dão um jeitinho de na rede social só aparecer o melhor de si mesmo, né? A gente quer sempre passar pelo menos uma impressão de perfeição nas redes sociais, o que pode ter algum problema aí por trás também. Vamos dar uma assistida nesse vídeo para a gente entender. Tá aí, é uma brincadeira de uma marca de câmera fotográfica, mas que mostra uma coisa que é real. Eles brincam ali com monstros, né, que conseguem na rede social uma imagenzinha ali, um enquadramento perfeito, que aparentemente são pessoas comuns. Verdade. Isso a gente faz muito e tem muitos casos de gente só colocando na rede social uma figura, um perfil que geralmente não é a real. Verdade. Você imagina uma pessoa que tem a autoestima rebaixada e postaria uma foto mostrando seus defeitos. Isso naturalmente iria repercutir e reforçar esse defeito e rebaixar ainda mais a autoestima. Então, por isso que as pessoas têm a necessidade de postar fotos, mas bem ou maquiadas, ou bem vestidas, ou aplicar um filtro para disfarçar uma mancha no rosto, uma olheira. Então, as pessoas têm a necessidade de se mostrar bem. Isso é natural. O ser humano, por não querer se mostrar o lado negativo. Mas também é arriscado, porque as pessoas que olham, que estão do outro lado, começam a imaginar que aquela pessoa é perfeita, e não existe perfeição. Ninguém é perfeito, né? Algumas pessoas têm características mais acentuadas, mais bonitas que outras, mas há truques para isso. Então, quem está do outro lado tem que ter essa percepção de que o que você está vendo nem sempre é o real. E é possível, doutora Laís, passa aqui pela minha cabeça,
quem está aparentando essa perfeição na rede social, no mundo virtual, ela vai ser cobrada por essa perfeição no mundo real. Quem a encontrar ela vai procurar aquela pele perfeita, aquele cabelo que não tem um fio fora do lugar, aquela vida de luxo. E não encontrando, talvez essa pessoa passe a não gostar mais da vida real, né? Da impressão que está passando para as pessoas na vida real. Isso pode gerar um problema de autoestima, imagino eu. Me corrija se eu estiver errado. Sim, com certeza, você está certíssimo. Se você passa para as pessoas uma característica que você não tem, ou um perfil de uma pessoa que não é você, naturalmente, quando você estiver na sua realidade, que não são as redes sociais, que não é o mundo virtual, você vai ter que enfrentar as pessoas de uma maneira muito bem caracterizada, perfeita e que provavelmente não vai acontecer. E aí, quando as pessoas começarem a lidar com a tua realidade, você tem que estar muito bem preparada para enfrentar. Por isso, Léo, que muitas pessoas têm a necessidade de aprovação e de agradar as pessoas, os outros. Por quê? Porque tem medo de mostrar quem elas realmente são. Né? Tem um pensamento bastante peculiar que é, e se eu mostrar quem eu realmente sou, será que vão me aceitar? Então, muitas pessoas que querem mostrar uma imagem de perfeição através da rede social, provavelmente têm esse pensamento, né? Preciso esconder para as pessoas me aceitarem, porque se eu mostrar como eu sou, elas não vão me querer. Então, é o medo da rejeição, da desaprovação, que faz com que muitas pessoas se comportem dessa maneira. A gente tem mais fotos de selfies para a gente ir analisando. Acho que tem um aí, pessoal, vou pedir para a produção separar. Tem uma... esse rapaz é o seguinte, doutora Laís. O nome dele é Danny Bowman, com a licença aí do sobrenome italiano, não sei se é isso mesmo. Mas ele é da Itália e chegou a tentar suicídio após passar um dia inteiro tentando a foto perfeita, a selfie perfeita, e não conseguir. Foi noticiado, né, vários portais e TVs no mundo todo. Ele já vinha, a mãe dele declarou que ele fazia cerca de 200 selfies por dia, publicava essas 200 selfies por dia, e chegou a esse ponto de ele não estava atingindo o que ele considerava a perfeição, a repercussão que ele queria não estava vindo como ele esperava e tentou suicídio. Quer dizer, é um ponto extremo aí já. Com certeza, é uma característica aguda já da patologia, provavelmente da depressão, de um transtorno narcisístico, né? Então, assim, são pessoas extremamente egoístas que querem mostrar aos outros o que elas não são. E a necessidade da perfeição, né, da não aceitação de quem realmente ele era. Então, provavelmente o que aconteceu com esse rapaz foi isso. Ele não suportava quem ele realmente era, ou tinha medo de mostrar às pessoas quem ele realmente era, e iria mostrar através da foto, mas como tinha um nível de exigência muito alto e de perfeição, e a gente não atinge a perfeição, é válido dizer que por mais que busquemos a perfeição, provavelmente a gente não vai conseguir atingir. Então, ele se frustrava, e a cada frustração, provavelmente uma revolta, uma tristeza, e qual a melhor solução para isso? Morrer realmente. Né? Então, isso já era uma característica aguda, postar 200 selfies por dia, isso já é uma característica aguda da doença. Então, seria a necessidade de procurar um tratamento. Ele chegou a perder 30 quilos durante um momento em que ele passou o dia só fazendo isso, eu tenho aqui essa informação, e depois precisou de fato se internar, foi acompanhado durante algum tempo por profissionais, continua sendo, inclusive até hoje, para que consiga se libertar, né? Se torna um vício, como a gente pode viciar em drogas lícitas, né? Há vício em álcool, ou ilícitas também, há vícios que a gente conhece. E não poderíamos imaginar que um simples celular, né, que veio para ajudar em diversas situações, poderia virar também motivo de vício. Acabou acontecendo. Aí é como eu te expliquei anteriormente, o problema não é só o celular. O celular, ele veio para facilitar, mas ele também pode ser um gatilho para piorar, para acentuar as características que a pessoa já tinha de autoestima rebaixada, de problema de aceitação, de necessidade de aprovação dos outros. Então, ele tentou utilizar um meio a seu favor que, na verdade, só reforçou aquilo que ele pensava. Então, foi um gatilho que piorou os seus pensamentos, a autoimagem que ele tinha, e acabou desenvolvendo a doença, provavelmente uma depressão profunda aí, e até tentar o suicídio. Né? Você veja, ele foi ao extremo de desejar a aprovação das pessoas, e através das fotos, do selfie. A gente tem mais fotos aí, acredito que tem uma foto de uma estátua aí para a gente ilustrar.
uma estátua do século XIX no museu na Itália também, que foi... Alguém tentou fazer a selfie perfeita, um estudante ali para divulgar com os amigos da escola, repercutir, tentou sentar na perna da estátua, acabou quebrando uma obra de arte importantíssima de um museu italiano. É a falta de limite que a gente já comentou. Falta aqui, de né? limites, de bom senso, não conseguir pensar nas consequências que isso poderia trazer. Né? E isso é um exemplo perfeito da pessoa que é egocêntrica, porque eu preciso fazer aquilo que eu mais quero, é o meu desejo postar essa foto. Então, ele não vai medir esforços para isso acontecer, independente do que venha acontecer. Então, esse é um exemplo perfeito da pessoa que é egocêntrica, realmente. Vamos ver mais selfies? A gente tem selfies aí. Qual é a próxima? Vamos dar uma olhada que a gente vai comentando. Esse aí eu já vi, acho que passou uma reportagem dele no Fantástico, inclusive, da TV Globo. Ele faz selfies perigosas, ele de fato está sem proteção, ele de fato se arrisca, porque repercute. Tanto é que TVs do mundo inteiro resolveram gravar com ele. Ele faz sem instrumentos de equipamentos de proteção mesmo, porque ele está vendo uma repercussão positiva, está vindo. Né? Até esse momento ele não se acidentou e até esse momento ele está fazendo sucesso. Sim. Então ele continua. Como eu te disse, o ato das pessoas curtirem e comentarem esses selfies reforça o comportamento dessas pessoas. Se não tivesse tido nenhuma repercussão positiva, ele já teria parado, provavelmente. Teria ido atrás de uma outra aprovação, pessoalmente, tentando agradar um amigo, enfim. Mas como houve muita repercussão e bastante elogio, empresas procuraram ele para entrevistar, então isso para ele foi positivíssimo. Né? Está sendo o resultado que ele queria. Exatamente, exatamente. Mesmo que ele corra risco de se acidentar. Então, você veja até onde vai o limiar do que é aceitável, do que não é, do que é perigoso e do que não é. Ele perdeu ali a noção do perigo, o bom senso, né, da própria vida, inclusive, colocando a própria vida em risco, mas para conseguir ali um selfie, para poder ter uma aprovação dos demais. Então, você vê até que ponto as pessoas vão, elas não medem esforços realmente. A gente falou desse rapaz que teve o caso de chegar à depressão, né, doutora Laís? Que outras situações, outras doenças poderiam acontecer com quem exagera, passa desse limite, não procura ajuda profissional e, enfim, não tá se realizando mais consigo mesmo, né? Não está gostando mais de si mesmo, está dependente do comentário alheio, o comentário não está vindo suficientemente para me alimentar. Que doenças mais podem causar com uma pessoa assim? As doenças que podem aparecer após esses selfies não correspondidos são transtornos de ansiedade e a própria depressão. As doenças que provavelmente provocam essa necessidade extrema de intensificar esses selfies diariamente são transtornos relacionados ao narcisismo, o transtorno de bipolaridade, inclusive, geralmente as pessoas na fase da euforia postam mais fotos e acabam se expondo mais. Mas as doenças que podem ocorrer após essa tentativa de aprovação das pessoas e não ter essa repercussão positiva, com certeza um transtorno de ansiedade e até a própria depressão. Os pais devem ficar atentos a atitudes das crianças, não deixar elas ultrapassarem esses limites? Sim, os pais devem ficar atentos, não só em relação à quantidade de selfies, mas em relação às redes sociais, à exposição que as crianças, que os adolescentes têm nessas redes sociais, sempre orientar os filhos, conversar, tentar trabalhar a autoestima dessas crianças de outras maneiras, elogiar de maneiras reais e não precisar de um equipamento, de uma rede social para poder se sentir bem. Então, os pais com certeza devem participar disso. E não hesitar na hora de procurar um profissional também, se viu que está saindo do limite. Sim, o limite que a gente considera é, como eu te disse, vamos colocar até 3 selfies por dia, aí também já seria até exagerado. Mas digamos que uma pessoa, ela poste pelo menos 3 selfies por dia, já seria uma pessoa, um indicador de que ela deveria procurar um profissional. E, logicamente, que o quanto antes se procure um profissional, melhores benefícios você vai poder usufruir. Né? Você não vai precisar desenvolver aí grandes transtornos ou doenças que vão ter repercussões negativas maiores na vida. Você já pode se prevenir e procurar um psicólogo ou até um psiquiatra para isso. A senhora fala aí desse limite diário, eu me assustei aqui, porque dias que eu gravo 5 programas, eu faço 5 selfies com os convidados para a gente divulgar nas redes sociais. Claro, tô brincando, o assunto é sério, mas eu uso dessa maneira, né? Isso. A gente usa para divulgar um trabalho, a gente usa para
às vezes, querer mostrar uma situação nossa, verdade. mas sem exageros, que A é internet necessário. veio para nos ajudar, para divulgar o trabalho, a facilidade que tem. Inclusive, vocês trabalham com isso, você sabe melhor do que eu, que a imagem muitas vezes fala mais que 1000 palavras. Né? Então, imagine você postando ali uma imagem, você não necessariamente precisa ter um comentário ali daquela foto, né? Uma legenda, aliás, da foto. Então, facilita muito o trabalho. A selfie, ela é positiva. O problema da selfie é a intenção, é a quantidade, é o tempo que você gasta fazendo aquilo. É a prioridade que você dá à selfie. Então, tirar 5 selfies por dia pelos 5 programas gravados, isso é normal, porque você está divulgando o seu programa, o seu trabalho, logicamente que também atingindo outras pessoas. Obviamente, o elogio também, mas não é uma necessidade. Você não depende disso, você não precisa disso para ficar bem, para se sentir um repórter, né, competente. A relação do selfie é exatamente a necessidade. Eu preciso postar para poder me sentir bem. E eu vou fazer um selfie para a gente Vamos encerrar. lá. Quero lhe agradecer, vou pedir a Diego aí meu celular, quero lhe agradecer a presença Eu aqui que hoje, por agradeço, todos Lael. esses esclarecimentos. Obrigado, Diego. Doutora Laís, câmera sempre aberta aqui para a senhora, Muito para a gente falar desses obrigada. assuntos importantes. Desejo muito sucesso a vocês, um programa bastante legal e bastante interessante também. Muito obrigado. A vocês de casa também, muito obrigado. Você sabe que pode contar com a gente sempre no Facebook, facebook.com/tvcâmerajp. Lá é possível rever nossos programas, sugerir pautas, comentar. Passe por lá. Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Até lá.